Mas quando chegou junho, eu decidi, né, focar, e era hora de correr atrás mesmo de um emprego. Sim. E aí eu foquei nos estudos, apliquei as técnicas, e aí em uma semana eu tive 3 propostas assim muito rápido, assim. E as 3 vagas também eram remoto. Então era uma para mim Caramba! e 2 para São Paulo. Assistindo aquelas aulas lá que falam sobre, né, negociar salário, essas coisas assim, ou aquela que você fala da média, né? Enquanto você ganha, você pode chegar a essa média. Aí assisti essa aula, porque acho que eu estava também jogando valores baixos. Eu falei, não, agora deixa eu corrigir aqui. E realmente deu certo. Eu joguei para alto e eles aceitaram. Você conseguiu o aumento de quanto? 2K. Olá, está começando mais um podcast dos Dedicados Especialistas, uma conversa com alunos e alunas do PRH que conseguiram emprego com as técnicas que eu ensino por aqui. Tudo bem, Eli? Ótimo, Carrinho. Agora empregada, né, com esse sorriso, aí tá tudo ótimo. Nossa, muita gratidão. Bom demais. Eli, aquela pergunta que eu sempre faço, você conseguiu emprego com as técnicas e o método do PRH? Sim, claro. E foi, assim, super real, porque nunca imaginava 3 propostas em uma semana, né? Assim, no tempo que eu levei para iniciar o curso, o período, né, que foi de 90 dias, mas tive um intervalo que eu não dediquei muito por outras questões pessoais. Mas quando chegou junho, eu decidi, né, focar, e era hora de correr atrás mesmo de um emprego. Sim. E aí eu foquei nos estudos, apliquei as técnicas, e aí em uma semana eu tive 3 propostas assim muito rápido, assim, que eu nunca imaginava que ia acontecer. Uma já era assim bacana, imagina 3, né, para vocês. Meu Deus! Eu vou até anotar aqui. O mais legal que foi assim, antes era a empresa que ia me escolher, agora dessa vez foi eu que escolhi a empresa para trabalhar. Foi sim, muito legal. Olha que Eu fiquei maravilha. surpresa, assim, foi Que interessante maravilha. demais. E é bom você trazer isso, porque eu falo que isso é possível, mas as pessoas falam, isso é papo de marqueteiro, eu duvido que isso aconteça, mas tá aí, ó, uma dedicada especialista para comprovar que é de verdade. Exato. Às vezes você pensa assim, será que vai funcionar para mim? Será que vai? No início, né, quando eu assisti às aulas gratuitas, eu fiquei pensando, será que vai funcionar para mim? Será? Porque assim, às vezes eu fico meio dispersa com as coisas, começo e não consigo, né, finalizar. Aí eu falei assim, não, gente, será que vai funcionar? Aí eu fiquei uns 3 dias pensando, mas aquilo não saía também da minha cabeça, porque as suas explicações, as coisas que você falava, eu falava, não, gente, isso funciona, isso é real. Aí falei assim, vou entrar e vou em frente. E dessa vez eu consegui estudar bastante, assim, eu ainda não cheguei no 100% do curso, acho que eu estou uns 70%, 75% do curso, porque eu sempre volto, fico revisando. E eu falei assim, acho que foi um ponto assim muito importante para minha carreira dessa vez. Que legal, ele. E você conseguiu a proposta que você aceitou? Foi em qual área? Minha área é analista de requisitos, né? Eu sou da área de tecnologia, então sempre trabalhei nessa área e eu não pretendo assim sair porque é uma área que eu gosto muito. Eu pretendo aprimorar meus conhecimentos na área de engenharia Que de legal. requisitos, essas coisas. Mas assim, da área mesmo, eu não pretendo. E as 3 vagas foi para a área. E o mais legal é que desde 2021 eu venho trabalhando remoto e as 3 vagas também eram remoto. Então era uma para mim Caramba! e 2 para São Paulo. Caramba, 3 vagas remoto. É realmente a realização de um sonho, hein? Sim, que minha preocupação era voltar presencial. Falei, nossa, voltar presencial é complicado. E aí a primeira Total. proposta que foi aqui para Belo Horizonte, que é onde eu moro, era remoto também. Falei assim, era home office. Eu falei, gente, tem coisa melhor? Não tem. Ai, ai, que E as legal. outras 2 Ô, eram Eli, em São Paulo.
E uma curiosidade, você soltou aqui por alto assim, em junho eu tomei a decisão de focar mesmo, de aplicar tudo direitinho, passo a passo. Então, aparentemente, assim, daquela data ali de junho até agora, nesse momento que a gente está conversando, deu menos de 51 dias, provavelmente, né? Deu menos de 51, porque eu comecei a estudar, depois, né, maio eu parei, aí junho é que eu decidi que era foco mesmo, teria que voltar, não tinha como. E aí que eu Olha só, foquei e aplicar as técnicas certinho, porque tinha algumas coisas que eu ficava assim, gente, mas como assim? É muito pouco tempo para eu falar minha experiência toda, tem mais de 15 anos na área, como é que eu vou falar isso em pouco tempo? E e aí fiquei martelando na minha cabeça como que eu ia fazer para contar que tudo em legal, pouco tempo. que E legal. aí eu fiz uma entrevista início de maio, que eu ainda estava meio insegura no método, e eu não, na parte técnica, e foi pela GAP, eu cheguei até o final, até a parte técnica. Aí eu fiz entrevista, mas lá eu ainda estava insegura, acabei dando umas escorregadas. Eu falei, agora não escorrego mais. Aí depois dessa eu comecei a seguir 100% do método e deu certo. Nas Olha demais. só. Então, uma aprovação na GUP você já teve, então, pelo menos você já validou que o método funciona na GUP. Na verdade, foi duas, eu também cheguei até o final. Mas esse aí eu não estava muito interessado, mas como Sim, me chamaram, eu falei assim: vou fazer, a gente não pode recusar a proposta, né? Não pode recusar entrevista. entrevista, Aí eu fui fazer porque era um projeto temporário. Eu falei assim, vou fazer para ir pegando experiência. E aí também eu fui o total. processo todo, até a entrevista técnica. Porque a minha área, ela é assim, ela é muito complicada, porque você tem que fazer, né? Além da. Passa pelo RH, passa pela prova técnica, passa pelo gestor, ainda passa pelo cliente. São várias etapas, assim. Porque a gente Olha sempre só. está alocado em cliente, né? Então, Sim. a empresa contrata para alocar no cliente. Então, tem que fazer toda essa etapa. Não tem jeito. Caramba, caramba. E uma coisa legal do PRH que eu gosto é porque eu sempre falo com vocês assim, eu vou dar para vocês um buffet. Vocês usam à medida que for necessário. Vai ter etapa técnica? Tem aula de etapa técnica. Vai ter entrevista com RH? Tem aula de entrevista com RH. Vai ter Isso, vídeo currículo? Tem aula lá, né? exato. Aí, quando eu passava para a entrevista, eu corria, tenho já marcado com a entrevista técnica, eu corria e ia revisar toda a parte técnica e anotar os pontos, Que para não legal. perder. E aí foi aí que, né, virou a chave nesse mês de junho, eu consegui as três de imediato, pouco menos de 15 dias. Eu já estava com três propostas. E a primeira ainda sugeriu que eu fizesse uma contraproposta, mas só que, por ser um órgão público, eu não achei muito interessante, tipo os benefícios, essas coisas. Eu falei assim, nem Caramba. vou tentar, não. Vou. E Que a loucura. terceira, aí eu acabei optando pela segunda proposta, que era melhor. A terceira proposta, eu fiquei numa certa dúvida. O salário era maior, mas tinha uma questão que, pela minha carreira, eu acho que ia interferir, que seria a questão da primeira entrevista que eu fiz com o RH era para pleno. A minha questão é, estou saindo de pleno para sênior. Aí, com o cliente, eles voltaram uma posição. Aí voltou para júnior. Eu falei assim, isso aí vai interferir. Porque eu já tinha passado com uma situação dessa e falei assim, vai interferir, então melhor não correr o risco. Total, total. Olha só. Mas em 15 dias, então, desde que você começou a aplicar em junho ali, já teve esse processo acelerado aí com essas Isso, desde propostas? primeiro de junho. Eu comecei mesmo primeiro de junho, porque aí julho era meu último mês de seguro. Eu falei assim, não, agora eu tenho que apressar. E aí, quando foi dia 23 dia 23 eu já estava com a primeira proposta aceita. Caramba, caramba, 23, que legal. E Olha isso aí, ali. 25 eu recebi a segunda e 27 eu recebi a terceira. Foi uma Que loucura assim, maravilha, para decidir em qual que eu ia que maravilha. ficar e a outra que eu já Então, tinha dado um aceite. serve de inspiração para quem está no PRH que às vezes fica na dúvida ali, pô, eu tô meio, né, desmotivado, não sei, ou então tô focando em outras coisas. O seu caso, você, 1º de junho, começou ali, voltou a estudar e aplicar todas as técnicas, em 23 dias já começou a receber proposta, né? Teve a primeira, depois as outras, mas é possível. Isso. É possível sim. Eu vejo que é possível. Se aplicar Que legal. certinho as técnicas, é possível. Porque às vezes você fica assim, será que eu aplicar isso aqui tudo
vai dar certo. A gente ainda fica naquela meio que insegurança, ainda quer ir pela sua consciência, igual a primeira que Total. eu fiz. Nesse tempo, acho que eu fiz além dessas 3 de junho, eu fiz mais 2. Também cheguei até o Sim. final, só na prova, só na parte técnica, na entrevista técnica que eu não passei, mas eu acredito que foi pela minha teimosia mesmo, no sentido de querer, né, trazer toda a história de 15 Sim, anos, não tem jeito não. Aí eu falei, agora eu não total. vou fazer isso mais não, vou seguir certinho o método que vai dar certo. E aí foi E aí que deu. virou a chave. É, nossa dedicada especialista 158, tá nos top 200. É, Bom demais. muito bom, nossa, E sabe o que é legal ali que eu impressionante. gostei da sua história? Porque você falou assim, pô, Rick, tava acabando o meu seguro de desemprego, e ali eu falei, opa, tenho que fazer dar certo. E às vezes eu tenho uma teoria de que a gente só toma atitude na vida quando começa a doer muito. Às vezes não Sim, tá doendo tanto, a gente fica, pô, ainda tenho esse dinheiro ali, minha família talvez esteja ajudando, tá um pouco mais confortável, então a gente não faz tudo o que é necessário. Mas a partir do momento que exato. a gente vê uma perspectiva de, opa, aqui eu vou ser jogado do trem. Se eu não, se eu não, Você fala se eu assim, não é fazer isso, agora, é agora ou nunca. eu, de um jeito ou de outro, tem que ir para frente. Pois é, pois Aí é. eu foquei, aí eu foquei mesmo. Falei, senão Que agora legal. eu vou fazer tudo certinho e cadastrando as vagas, mas todas essas 3 vagas, eles me acharam no LinkedIn também, que foi extremamente importante, porque eu já tinha, né, já tinha uma base do LinkedIn, assim, mas eu não estava tão organizadinho, né, da Sim, forma que era para estar. E aí eu sim, falei assim, sim, não, sim. deixa eu revisar esse negócio, deixa eu acertar tudo, colocar tudo certinho Coisa para boa. fluir. E realmente, e até hoje eu ainda estou aceitando, estou recebendo, né, convite também pelo LinkedIn, porque a área de tecnologia, né, o LinkedIn é Sim, o foco, as outras tecnologias total. são muitas. Total. Estou recebendo, essa semana eu já recebi 2 vagas para entrevista, mas eu acabei recusando, porque eu não estava dando conta, estava muita coisa. Porque, eu te falei, É, no meu caso é muita entrevista, eu tenho que passar por muitas etapas, e às vezes não dá sim, não, tempo. chega uma hora que cansa mesmo, você já tá empregada também, então é super Aí eu fui compreensível. indicando outros colegas meus que também estavam buscando na área, Que legal. fui Tem a indicando para comunidade do eles. bem também, né, que dá para mandar as vagas por lá, no grupo que a gente tem de anúncio de Isso, vagas. Então exato. é acaba que é um não para um recrutador, que pode ficar chateado, mas pô, você tem outras pessoas para indicar, tem um grupo lá da comunidade do bem que pode estar mandando as vagas Sim, também, e acaba que ganha o recrutador ali, né, com essa reciprocidade. exato. Igual essa de BH mesmo. Eu fiquei com muita dó, na verdade, do recrutador, porque ele foi muito gente boa. E o gestor também foi muito gente boa. Eu fiquei com, assim, com o coração partido. Mas não dava para eu indicar alguém, porque todo mundo que eu Sim. conheço que está buscando é fora de Belo Horizonte. E, a princípio, eles falaram assim, é Entendi. remoto, mas pode ocorrer de precisar ir no cliente um dia ou outro. Entendi. Então, esse aí não Entendi. dá para indicar. Mas eu fiquei de coração Perfeito. partido, assim. Porque a cabra aqui é chato, assim. Não, a gente fica pensando no outro lado também. Sim, com certeza. E ali, com uma curiosidade, você me conheceu por onde? Foi LinkedIn, YouTube, você lembra? Não, pelo Instagram. Foi Vi pelo lá um Instagram? vídeo, foi pelo Instagram. Vi lá passando um vídeo, aqueles vídeos que fica passando lá quando você está vasculhando, ter alguma coisa no Instagram, e eu vi, aí eu assisti. Foi por lá que eu me inscrevi no gratuito. Olha só. Aí participou das aulas gratuitas, né? O curso Participei das gratuito. aulas, depois eu participei do gratuito, e aí eu falei assim, isso aqui é muito interessante. Eu fiquei lá pensando, será que eu vou, será que eu não vou, será que eu... Aí eu falei, não, eu acho que foi no último dia mesmo que estava fechando as vagas, foi que eu resolvi comprar. Eu Foi falei, mesmo? E teve alguma coisa ali que veio na sua mente para você poder fechar no último dia? eu falei assim, gente, será que eu compro? Será que eu não compro? Porque assim, quando você não está trabalhando, você fica meio preocupado em ficar Sim, arriscando demais, assim, sem ter muita sim, certeza se você vai demorar a voltar para o mercado ou não.
Aí depois eu falei assim, Total. acho que você me convenceu tanto, convencia tanto de comprar, que eu falei, eu vou comprar. E aí eu vi o depoimento das outras pessoas, falei assim, vai dar certo. E É aí de não tenho verdade. dúvida. O negócio foi fantástico. Acho que foi assim, a melhor coisa que eu fiz, assim, foi adquirir Que o curso. bom. E além disso, eu aprendi muitas coisas. Porque assim, você não só aprende, né, em termos de emprego, essas coisas assim, mas tem umas coisas bem interessantes que eu falei assim, nossa, isso aqui dá para eu levar para uma reunião, dá para eu fazer isso aqui, dá para eu fazer uma jogada com o cliente. Falei assim, Perfeito. olha, aí aprendi, está aprendendo bastante coisa. Então, Perfeito. assim, foi muito bom mesmo. Investir na carreira nunca é um custo, né? É Sim, sempre realmente um investimento mesmo que vai gerar retorno. E eu acho que o seu salário é maior do que uma parcela do PH, né? Porque a gente fala sempre foca na sim, parcela. com certeza. Ainda vem com esse bônus, né? Que eu acabei com um salário bem legal, não foi assim, uma coisa que as outras. Eu sempre tinha também, aí eu assistindo aquelas aulas lá que falam sobre, né, negociar salário, essas coisas assim, ou aquela que você fala da média, né? Enquanto você ganha, você pode chegar a essa média. Aí fiquei assisti essa aula, porque acho que eu estava também jogando valores baixos. Eu falei, não, agora deixa eu corrigir aqui. E realmente deu certo. Eu joguei para alto e eles aceitaram. Olha Assim, só, olha só. Deu para aumentar então a sua remuneração. deu pelo valor que eu estava pedindo antes de assistir a aula, eu estava jogando muito para baixo. Eu falei, não, peraí, então tá errado. Deixa eu fazer uma média aqui desses dados aqui. E aí foi que eu comecei a jogar valores que realmente é de Que mercado, legal, acima um Eli. pouco, e realmente deu certo. Que legal, Eli, que legal. E se você se sentir confortável, não precisa falar o valor do salário, tá? Mas o valor do aumento ali que você conseguiu, mudando na faixa, até para inspirar outros alunos. Você conseguiu o aumento de quanto? 2K, Caramba! né? Olha 2K. isso. Eu Tá, acho que tá, 2K dá para pagar uma parcela do PRH. tá, tá na faixa de Que 6.500 a legal. 7.500. Olha isso, que Essa legal, faixa. parabéns. Parabéns, É. parabéns. Que Ai, bom, né? E isso é o poder o quê? Das histórias. Quando a sim, gente sim. aprende a contar Foi nossas das histórias, a histórias que gente. me salvou, porque antes das minhas histórias estavam bem bagunçadas. Estava fazendo muita coisa de trás, então, Caramba, assim, de não vou que mais legal. trazer coisas de passado. Mesmo tendo uma bagagem muito grande, 15 anos é muita coisa. Mas Sim. aí eu falava dos principais, né? E aí deixava eles com a curiosidade, peguei as histórias mais relevantes, mais importantes para mim. E eu acho que é aí que foi decisivo. Nessa segunda empresa mesmo que eu aceitei, aí teve uns processos lá que eu acho que a gerente do projeto só me contratou por causa dessa história de um projeto que eu atuei, que foi bem complexo e demandou Que legal. muito. Eu acho que ela quer usar o mesmo recurso para os projetos que ela está, pelo que ela me explicou. Eu falei, ou você quer o meu conhecimento, ou você ia pegar a minha ideia para fazer. Aí deu certo. Que legal, Eli, que legal, que legal. Muito Isso bom. foi bem Parabéns, legal. parabéns. De verdade. Obrigada. E, Eli, uma pergunta que eu sempre estou fazendo para vocês, dedicados especialistas, é algo para a gente ajudar sempre a comunidade do bem, né? Tem lá uma Sim. galera que ainda não virou dedicado especialista. Então, para você, dentro do método do PRH, qual que foi o grande diferencial aí, o grande acerto para você ter conseguido seu emprego em 23 dias? Olha, o grande diferencial, além, né, de ajustar o LinkedIn e o currículo, que eu acho que fez também total diferença, ficou um currículo muito bem feito, né, com as dicas que você deu, o meu não estava, né, estruturado. Não, e o pior é que aqueles negócios de número lá, eu falei, gente, minha área, como é que eu vou achar número para colocar nesse negócio aqui? Aí fui pensando, encaixei os números lá. E aí, todos os coordenadores estão olhando pelos números. Falando, nossa, tantos projetos, fez isso, tantas integrações.
E aí acho que foi uma chave assim de início, para iniciar, né, para os recrutadores encontrar no LinkedIn ou em outras plataformas. E aí a entrevista, né, que acabou ficando bem enxuta, bem mais fácil. Eu acho que, como eu te falei, que eu fiz uma, né, e não segui lá no inicinho, que eu estava começando, e eu não segui o passo, porque eu fiquei um pouco insegura ainda, pelo tempo que eu tinha, né, de carreira. E aí eu acho que no final das contas ela não entendeu nada na área de técnica. Foi aí que eu levei pau. Então, Você assim, foi discreta pelo excesso de informação, né? exato. E aí eu acho que ela que se perdeu no meio de tanta coisa que eu expliquei, que eu falei. Então, a partir daí eu falei, não, vou seguir certinho. E aí foi o que deu certo, porque à medida, né, que eu falei umas duas histórias que eu era o foco meu e que eu tinha uma bagagem boa e com curiosidade para as pessoas perguntarem, que foi o caso dessa segunda proposta, que a gerente ficou muito curiosa com o que eu tinha feito e queria saber mais. E aí eu acho que aí esse ponto, sim, foi também, né, além do currículo, do LinkedIn, Que que é a legal. primeira parte, né, de achar, de encontrar as pessoas, agendar a entrevista e seguir para frente, foi as histórias. Eu acho que o que eu foquei mais e que eu fiz, assim, dei muita atenção foi para essas três partes. Foi organizar o LinkedIn, a GUP também eu refiz ele todo, e aí também recebi muita proposta, muita convite de entrevista por lá. Teve vaga que eu desisti. E você ter noção, como é que são as coisas. Eu fiz 4 entrevistas para atuar no mesmo cliente, porém em cidade diferente, né, e projetos diferentes. E eu cheguei a desistir, na entrevista técnica eu desisti, não vou, não vou participar, não, porque as duas eu já tinha sido reprovada. A terceira eu falei, eu não vou participar da entrevista técnica, eu fui bem na DRH, mas eu falei, não vou passar na entrevista técnica, então nem vou. E a terceira, eu passei, que é essa segunda proposta que eu aceitei, para o mesmo cliente. E eu Olha falei, só. gente, é uma coisa muito interessante. Aí, o meu foco principal foi nas entrevistas, arrumar o LinkedIn, currículo e a Gabi, e o resto eu fui administrando. Quando eu tinha uma Que dúvida, eu legal. ia lá assistir as aulas, igual essa questão do salário mesmo. Eu estava jogando meu salário muito para baixo. Aí eu falei assim: não, deixa eu assistir a aula lá para entender. Aí assisti a aula, aprendi. Precisava resolver uma coisa, assisti a aula lá de como fazer para resolver. E assim eu fui indo. Que coisa boa. Que coisa boa, coisa boa. E fica Foi inspiração muito para bacana. para outras pessoas da turma também, que, pô, às vezes a gente pode estar mirando errado o nosso salário, né? Vale a pena dar uma revisada nessas aulas aí, para a Eu gente se estava mirando valorizar. errado. Eu falei assim, não, peraí, agora eu vou assistir essa aqui para eu entender. Aí eu falei, não, beleza, agora eu já sei como Que legal. fazer. Joguei lá por cima e deu certo. E assim eu fui fazendo. Às vezes, quando eu fui, eu já tinha dado aceite na primeira proposta, né? E aí eu desisti. Aí eu falei, como que eu vou fazer para devolver, né? A resposta para o RH, porque eu já aceitei e tudo mais. Aí eu fui lá, procurei uma aula lá, assisti, né, que tinha como escrever e-mails, mensagem. Aí eu fiz certinho, mandei da Que coisa boa. devolução. E assim, esses tópicos assim, eu vou assistindo e fazendo na medida que eu vou precisando. Mas a Perfeito. entrevista e o currículo e LinkedIn assim, foi uma virada de chave mesmo. Que massa. E se você pudesse ali voltar atrás, o que você teria feito diferente? Quem sabe teria conseguido emprego até mais rápido. Eu teria seguido o passo a passo da entrevista, né? Não teria ficado insegura. Isso é um dos pontos principal que eu ia fazer desde o início, né? Se eu tivesse que voltar, agora que eu já conheço, tenho conhecimento, era um dos pontos que eu não ia errar. Outro ponto também era a questão do salário, que eu estava jogando muito para baixo. Eu também não ia fazer isso, porque eu sabia, agora eu sei que tem a possibilidade de subir lá em cima, não é? E essas coisas assim, Que são. legal. Coisa boa, coisa boa. E como é que você se sente hoje como uma dedicada especialista, a nossa dedicada 158? Muita gratidão por tudo que eu aprendi. Acho que são coisas que eu vou carregar
pela vida inteira, esse conhecimento. Então, assim, é só agradecer mesmo. Que bom, que bom. É uma coisa que eu falo, né? Quando a gente investe em educação, realmente fica para a vida inteira. E assim, o PRH tem muita coisa, são muitas aulas, mas ele é dividido sempre em dois pilares: histórias e comunicação. Quando a gente domina esses dois pilares, né, de histórias e comunicação, no currículo, no LinkedIn, na GUP, nas entrevistas, aí a gente consegue o nosso emprego aí em até 51 dias. Se a pessoa se dedicar como você fez desde junho lá, depois 23 dias conseguiu. Então, Exato. Esses três aí são, assim, essencial. Eles casam, né, assim, que legal. bem casado. Então, assim, se você pegar essas três etapas e seguir, né, o LinkedIn, o currículo, quem é de outras áreas, porque nas outras plataformas até que eu não fui muito a fundo, não, porque a área de tecnologia está mais voltada dentro do LinkedIn do que nas outras plataformas. Então, assim, se a gente seguir o passo a passo, fazer tudo certinho, não tem erro, dá certo sim. É uma receita de bolo. É só fazer, é Não só tem. seguir a receita que vai dar bom. Também tem a questão do currículo, né? Porque o meu era grande. Como é que eu ia fazer esse negócio pequeno? Não tinha jeito. Assim, diminuir as informações. Fazer uma coisa bem mais enxuta. Então, essa também foi a minha dificuldade, mas aí eu Que consegui bom. fazer dentro do padrão e que todo mundo começou a elogiar, todos os gestores, nossa, está muito bom seu currículo, muitas informações, mas assim, focado no que precisa, nas técnicas, e falei assim, nossa, é impressionante, né, que a gente não vê isso. Antes eu tinha um de 3 páginas. Coloquei, coloquei tudo no LinkedIn, no currículo, eu coloquei só os principais. Que legal, que coisa Mais boa. Seguir o interessante. método perfeito, é realmente um dedicado especialista, porque teve currículo aprovado, GUP aprovado, LinkedIn foi recrutado, passou nas entrevistas, recebeu 3 propostas, negociou proposta, então Acho que é uma ele não dedicada sonhos, especialista ele por no melhor sonho, completo. eu ia conseguir três propostas assim, para eu poder escolher. Foi Que assim, maravilha, surreal isso ali. aí. É difícil você conseguir isso. É muito difícil. Gente, não acho É, que uma já, assim, para quem nem está buscando emprego, uma já é difícil. Imagina 3 numa semana para você decidir. total. Foi assim. Até eu fiquei assim, gente, será que é comigo mesmo? Muito bom, ali, muito bom. E vem cá, É, se as pessoas quiserem entrar em contato com você no LinkedIn, se conectar com você, elas podem fazer isso? eu aceito todo mundo, eu aceito todo mundo, eu conecto com as pessoas também. Que legal. É É, Elisângela Ifen Pimenta, não é isso? isso. É, Perfeito. Vou pedir para minha editora botar aqui também, quem quiser se conectar. Eli, é muito, bom muito, trocar muito, muito, muito obrigado mesmo, de verdade, por eu que essa conversa, agradeço. por Foi essa troca. muito bom Uhum. o Fico curso. feliz. Fiquei assim, super feliz com tanto conteúdo bom e a gente voar. Ah, que bom, que bom. De verdade, obrigado mesmo. Eu tenho um momento daqui a pouquinho aqui com o pessoal da Automitoria, né, da CRH, então tenho que correr lá para falar com eles, mas já vou mais animado para falar com eles, porque temos um dedicado especialista que validou o método 3 vezes, né? 3 propostas aí, então Isso, contar para galera. isso é real, isso funciona. Sou dedicada. Coisa boa. Bom demais, viu, Eli? Obrigado, viu? Um Eu que abraço. agradeço. Outro. Tchau, tchau. Se você chegou até o final desse vídeo, é porque você está se dedicando e é uma prioridade para você conseguir o seu emprego em até 51 dias. Então faz o seguinte, vai aqui na descrição e no meu comentário fixado também, para você se inscrever e participar do próximo curso gratuito do Emprego 51 Dias. Lá a gente vai dar vários presentes, materiais, análise de LinkedIn, vai ter muita coisa para que você possa entender exatamente como melhorar sua GUP, melhorar o seu LinkedIn, como passar nas entrevistas e conseguir o seu emprego em até 51 dias. Então, vai aqui embaixo e já se inscreva no nosso próximo evento.